Graça e a paz do Senhor Jesus, dia abençoado que Deus nos dá para, em torno da palavra, meditarmos e elevarmos a nossa vida aos conceitos dos céus, ao conceito que vem de Deus por sua palavra. 1 Samuel é o livro em que quero ler com você, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, versículo 8, que diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Essa é a parte A deste versículo. Eu estou falando aqui da história de uma mulher chamada Ana, que tinha sua rival, que era Penina, do qual dera filhos ao seu esposo, porque a bigamia era normal naquele tempo, aonde Eucana, ele tinha tido filhos com a sua serva, porque o ventre de Ana era estéril. Mas ela, na sua esterilidade, ela ficava muito aborrecida quando ia para a festa em Jerusalém. E lá ela não tinha filhos que apresentar, filhos a conduzir e cuidar. E a sua ama, a Penina, ela lhe irritava muito, porque ela dera vários filhos a Eucana. Mas agora, nesse dia da festa específico em que Ana está triste e não se alimentava e chorava, Eucana, seu marido, vem e faz esta pergunta. Olha só: Ana, por que choras? E uma realidade é de que quando uma pergunta óbvia de alguém que conhece a realidade da sua vida, não é? Alguém que ele sabe de cada detalhe da sua tristeza, da sua caminhada, como um interrogante igual esse, que é o seu esposo. Perguntas óbvias neste momento são horríveis. São perguntas que até ofende, mesmo sendo a simplicidade de uma pergunta. Diz: por que choras? Afinal, ele era esposo dela e sabia da sua dor, sabia da sua esterilidade. E uma realidade é que na batalha da nossa caminhada, da nossa existência, acontecem coisas assim. Aqueles que de perto, mais de perto estão e fazem perguntas óbvias, que dói o coração, que mexe profundamente, porque você espera da pessoa é uma palavra de alento e consolo. Mas a realidade do texto bíblico aqui é que Ana não falou nada. Ela se calou e saiu e foi ao templo orar. Ana, ela vai e recorre ao Senhor da guerra. Porque ela chama a Jeová Sabaoth, que quer dizer o Deus que guerreia. Ela estava em guerra. Ana estava em guerra. E olha só uma realidade que ela começa a falar com o Jeová de guerra, de que a sua batalha era grande e ela usa daquilo que ela tem. O interessante é que quando estamos em guerra, nós oferecemos até aquilo que não temos, ou simplesmente o que podemos oferecer. Ela tinha apenas fé para oferecer. E olha só quanto é interessante que ela não tinha filho, mas na sua fé, ela começa a orar e só seus lábios movimentavam. E olha o que ela dizia para Deus. Ela diz: Deus, se tão somente me deres um filho, eu lhe oferecerei, porque ele não será passado navalha na sua cabeça e todos os dias da vida será seu. O interessante é que nessa luta e nessa guerra diante de Jeová Sabaoth, Deus da guerra, ela ganha esta guerra quando ela oferece aquilo que lhe era mais caro, se Deus o respondesse. Quantas vezes nós precisamos ofertar ao Senhor aquilo que nos é mais caro e nós estamos egoisticamente lutando com Deus, mas não ofertamos o que precisa. Ana oferta o filho que ela ainda não tinha. Isso é fé. Isso é se mover por fé.
diante de uma pergunta tão óbvia de seu esposo: por que choras? Esta pergunta, muitas vezes, quando nós estamos na batalha, ela é um gatilho para desencadear em nós uma postura e atitude de fé. Por certo, esta pergunta de seu esposo foi o gatilho para disparar em Ana esta oração fervorosa, essa oração de guerra, essa oração de oferta daquilo que é da fé. E ela faz exatamente esta oferta: o seu filho, se Deus lhe desse esse filho seria de Deus. Deus recebe. Olha só, ele dá, mas ele recebe porque ela chegou à altura do que Deus estava interessado. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um profeta, Deus precisava de um sacerdote para substituir o sacerdote Eli, que estava mal com os seus filhos, trazendo mau exemplo a Israel. No tempo de desafio, quando nós chegamos a Deus e podemos pedir segundo o coração de Deus, a conquista é certa. Ana conseguiu algo pela fé quando ela ofertou tudo que tinha e até o que Deus lhe poderia dar. E em sincronia com o que Deus queria dar, ali fechou o negócio. Ali fechou a situação. Tudo desencadeado por causa de uma pergunta: Ana, por que choras, Ana? Por que não comes? Por que fica com fome, Ana? E Ana está na sua guerra espiritual. Ela entra em guerra com Deus. E ela oferece até o que ela não tinha. Mas Deus já estava na sua onisciência. Deus já tinha dado a Ana o seu filho. Deus já tinha dado a ela Samuel. Porque Deus conhece todas as coisas. E o interessante é que Deus recebe de volta. Deus não nega a Ana. Não, Ana, eu já te dei Samuel, então recebe a tua bênção aí, eu não quero. Não, mas Deus quer. Deus quer cumprir os propósitos dele. Ele cumpre o seu propósito na vida de Samuel. Samuel se torna o profeta. Samuel se torna a resposta de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Mas algo interessante acontece, que Ana está na peleja, na guerra com Deus da guerra, com Jeová Sabaoth no templo e falando em silêncio. O interessante é que nas nossas guerras, nas nossas lutas, muitas vezes somos mal interpretados. Porque o que aconteceu? O sacerdote mal interpreta Ana e vê esta situação. Olha só, diz: Ana, por que estás embriagada? Por quê? Porque ele observou que Ana orava só mexendo os seus lábios e disse: essa mulher está embriagada. A má interpretação muitas vezes nos alcança quando na batalha somos mal interpretados, porque na batalha acontece exatamente isso. As pessoas, elas não sabem, elas não são oniscientes. De certa forma, têm até razão em mal interpretar. Mas o interessante é que, mesmo sendo mal interpretada, ela se submeteu e ela disse: eu não falo como uma bêbada, não, nem como uma louca. Eu estou aqui falando com o meu Deus. A tua serva está aqui. Ela se humilha. E ele diz assim: então vai e seja abençoada. E o interessante é que Deus responde a situação que Ana precisava de resposta, através da boca do sacerdote, da sua autoridade, que mesmo mal interpretando aquela mulher, ele é canal de bênção para a vida dela. E aí vem Samuel. O resultado de tudo isto é um sacerdote que estaria no lugar do próprio Eli e daria andamento às respostas que o povo de Israel precisava. Deus é tremendo. Deus é assim. Ele faz daqueles que na guerra entram com ele e podem oferecer até aquilo mesmo que não tem, mas sabe que Deus tem para lhe oferecer. Qual sua batalha? Qual sua guerra com Deus? Oferte a Ele aquilo que pleiteia diante dele. Faça como Ana, vença esta guerra na oração,
na obediência e na simplicidade de coração, assim como Ana. Que Deus fale ao seu coração e traga desse texto lições mais profundas que só Ele pode te revelar. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e eu te convido para estar quarta-feira conosco, 19h30, na presença do Senhor, falando com o Senhor Jesus. Se você quiser fazer uma carta, escrever ao Senhor Jesus, fechar o seu envelope e trazer para que estejamos orando, será um momento de desafio da fé. Deus vai te abençoar. Até o próximo momento, permitindo Deus.